Olá pessoal, me chamo Luciane Souza Silva, curso Gestão em Saúde na Fundação Getúlio Vargas, na turma ES ABC 22, e como atividade proposta pelo professor Cristóvão Pereira de Souza, abordarei neste vídeo um breve resumo sobre o livro Os Axiomas de Zurique, escrito por Max Günther, filho de Frank Henry, que foi um banqueiro suíço, nascido e criado na cidade de Zurique, na Suíça. Frank Henry foi um dos fundadores dos axiomas de Zurique. Mas, o que significa axiomas? Axiomas são verdades inquestionáveis, válidas, muitas vezes utilizadas como princípios na construção de uma teoria ou como base para uma argumentação. Sendo assim, o que seria uma axiomas de Zurique? Os axiomas de Zurique é uma filosofia que consiste em 12 grandes axiomas e 16 menores axiomas, que servem como um direcionamento para quem quer assumir e administrar os riscos, fazendo com que grandes ganhos sejam mais prováveis do que grandes percas. O objetivo é apostar com cautela e deliberação e ganhar. E aplica-se a qualquer situação em que você arrisque dinheiro visando ganhar mais dinheiro. Esta filosofia foi criada por um grupo de suíços que se davam bem e queriam ficar ricos. E eles acreditavam que ninguém fica rico através de salário. Os mesmos operavam em mercadorias e ações depois da Segunda Guerra Mundial e conversam sobre diversos assuntos, principalmente sobre riscos, uma vez que, para qualquer tipo de ganho, é preciso arriscar um pouco de seu capital material ou emocional, a não ser por sorte, por exemplo. Sendo assim, veremos a seguir o que os axiomas nos aconselham a fazer com o nosso dinheiro. Uma vez que o objetivo é ficar rico, para isso é importante informar que os mesmos não se aplicam para pessoas que possuem aversão ao risco, pois isso as impedirão de seguir o que os axiomas propõem. O primeiro grande axioma é o do risco. Ele diz que preocupação não é uma doença, mas é sinal de saúde. Se você não está preocupado, não está arriscando bastante. Todo investimento é especulação e não existe investimento sem riscos. Você pode optar por deixar seu dinheiro na poupança, por exemplo, ou garantir um rendimento mínimo que esse investimento lhe oferece, ou se arriscar especulando e dobrar o valor investido, por exemplo. Dentro do primeiro grande axioma, temos o primeiro axioma menor, que nos aconselha a apostar somente no que vale a pena, ou seja, ao especular no que você acredita ser melhor opção, arrisque valores que realmente possam lhe trazer recompensa que vale a pena, pois quanto menos você investir, menos será o retorno. O segundo axioma menor, que apresenta os motivos para resistir à tentação das diversificações, pois ela pode até reduzir os riscos, mas também irá reduzir a esperança de você ficar rico. Além disso, quanto maior o número de especulações que você assumir, maior será o tempo que você será dedicar a ela. O segundo grande axioma é o da ganância, que defende a ideia de realizar o lucro cedo demais. A ganância é uma grande inimiga, pois ela faz com que você queira ser mais e mais, perdendo o controle sobre o que você realmente queria quando você queria entrar numa jogada, podendo fazer com que você perca tudo. Reduzindo a ganância e aprendendo a controlá-la, você aumentará suas chances de ficar rico. Em conjunto ao segundo grande axioma, temos o terceiro grande axioma menor, que frisa a importância de entrar no negócio
sabendo o quanto quer ganhar e como e onde quer chegar lá. Cai fora. Ou seja, antes de começar uma corrida, estabeleça a linha de chegada. Isso lhe ajudará a se prevenir contra possíveis perdas. O terceiro grande axioma é o da esperança. Ele diz: quando o barco começar a afundar, não reze, abandone. Em paralelo, temos o quarto axioma menor, que nos incentiva a aceitar as pequenas perdas, com um sorriso como fatos da vida. Ele destaca a necessidade de aprender a perder, pois não sairemos ganhando em todas as jogadas. Saber sair de uma situação complicada, quando as coisas vão mal, talvez seja um dos mais raros dotes especulativos. Por isso, aceite pequenas perdas para se proteger das grandes. O quarto grande axioma é o das previsões. Aqui o autor ressalta que o comportamento do ser humano não é previsível. Desconfie de quem afirmar que conhece um pouco que seja do futuro. O mundo do dinheiro é um mundo de eventos humanos e não há métodos e ninguém capaz de prever métodos humanos. O especulador de sucesso não baseia sua jogada no que supostamente vai acontecer. Ele reage ao que realmente acontece. O quinto grande axioma é o dos padrões, que afirma que, até começar a aparecer ordem, o caos não é perigoso. Em paralelo a este grande axioma, existem grandes axiomas menores, sendo eles: quinto axioma menor, que nos orienta a tomar cuidado com a armadilha do historiador. Sexto axioma menor, tomar cuidado com a ilusão do axioma menor, tomar cuidado com a ilusão do grafista. Sétimo axioma menor, tomar cuidado com a ilusão de correlação e ilusão de causalidade. Oitavo axioma menor, tomar cuidado com a falácia do jogador. Este axioma principal e os axiomas secundários que acabei de mencionar nos aconselha a operar nosso dinheiro de tal forma que possamos estudar as especulações no qual estamos interessados e não deixar enganar pela ilusão de ordem ou sensação de invencibilidade, ficando sempre atentos às eventualidades para que seja possível tomar a decisão correta quando necessário. O sexto grande axioma é o da mobilidade, que seria evitar de lançar raízes, pois elas impedem movimentos. Estar ligado ao nono axioma menor, que nos explica que, numa operação que não deu certo, não devemos nos deixar apanhar por sentimentos como lealdade. E o décimo axioma menor, que completa dizendo: para que jamais hesitar em sair de um negócio se algo mais atraente aparecer à sua frente. Neste ponto, o autor defende que devemos nos apegar a pessoas, mas nunca a lugares, imóveis, regiões, por exemplo. Pois no mundo do dinheiro você terá que escolher, em alguns momentos, entre raízes e dinheiro. Um exemplo é ter que escolher entre vender ou não a casa, onde você morou por um determinado tempo. Quando surgir uma boa oportunidade de lucrar sobre o valor que você pagou lá atrás, se você for apegado a esta casa, você provavelmente perderá oportunidade que poderá não se repetir. Na dúvida, você pode se perguntar: qual especulação parece oferecer melhores especulativos de lucro mais rápido? E lembre-se, não permita que as raízes engrossem demais, pois ficarão difíceis de serem cortadas. Seguindo, temos o grande axioma, que é o da intuição. Só se pode confiar no palpite que possa ser explicado. E, complementando, temos o 11º axioma menor, que nos instrui a jamais confundir palpite com esperança.
Se você realmente deseja apostar em um palpite, coloque em teste e leve-o a sério somente se você for capaz de explicá-lo. Além disso, não se deixe confundir pela esperança de conseguir algo, pois ela pode lhe levar caminhos incertos. O oitavo grande axioma é o da religião e o do ocultismo. Ele aborda a ideia de que é improvável que entre os desígnios de Deus para o universo se inclua o de você ficar rico. Em outras palavras, não se apoie no sobrenatural, pois terá o mesmo efeito de se apoiar em previsões e ilusões de ordem. O 12º axioma menor completa essa ideia quando afirma que, se a astrologia funcionasse, todos os astrólogos seriam ricos. E o 13º axioma menor diz que não se ser necessário exorcizar uma superstição. Podemos curti-la desde que ela conheça o seu lugar. Já o 9º axioma é o do otimismo e pessimismo. Otimismo significa esperar o melhor, mas confiança significa saber como se lidará com o pior. Jamais faça uma jogada por otimismo apenas. O otimismo nos oferece uma sensação boa e pode ser necessário, mas se fugir do seu controle ou se for a única carta do jogo, pode te levar a uma catástrofe financeira. Por isso, antes de pôr seu dinheiro no negócio, seja ele qual for, tenha um plano de como se fará se algo der errado. O 10º grande axioma é o do consenso, que nos aconselha a fugir da opinião da maioria. Provavelmente está errada. Este axioma é afirmado pelo 14º axioma menor, que nos diz para jamais embarcar nas especulações da moda. Com frequência, a melhor hora de se comprar alguma coisa é quando ninguém quer. É preciso analisar caso a caso e pensar com a própria cabeça antes de colocar o seu dinheiro em risco. O que você deverá se perguntar é: estou tomando a decisão por quê? É a melhor ou porque todos dizem que é a melhor? O 11º axioma é o da teimosia. A regra é simples. Se não deu certo pela primeira vez, esqueça. Insistir em um investimento que já deu errado uma vez não será uma boa escolha, pois um raio pode sim cair 2 vezes no mesmo lugar. O 15º axioma menor nos alerta nos perigos de tentar salvar um investimento fazendo preço médio. Com essa afirmação, eu te pergunto: qual a vantagem em continuar investindo em algo que está apresentando prejuízo? Apenas para fingir um resultado menor, menos pior do que ele realmente é? Não faz sentido nenhum, não é mesmo? Por isso, se você deseja correr atrás do prejuízo, não precisa ser na mesma especulação, que já deu errado. Pelo contrário, parta para outra, pois o que vale é recuperar o que se perdeu. E dinheiro é dinheiro, independente se ele venha do investimento. O 12º e último grande axioma é o do planejamento. Planejamento a longo prazo gera uma perigosa crença de que o futuro está sob controle. É importante jamais levar muito a sério os seus planos a longo prazo, nem os de quem quer que seja. Já o 16º e último axioma menor nos instrui a fugir de investimentos a longo prazo. Esses axiomas alertam sobre os perigos de se planejar para o futuro que não se pode enxergar e nos indica reagir dos fatos à medida em que eles forem acontecendo.
Outra dica importante é jamais assinar qualquer papel que comprometa a sua liberdade, pois hoje o que parece ser uma ideia revolucionária, amanhã pode se tornar ultrapassada. É ficar preso ao investimento assim. Só lhe fará perder tempo e dinheiro. Sendo assim, o único planejamento financeiro a longo prazo que você precisa é o de ficar rico. Bom, pessoal, assim eu encerro o breve resumo que realizei sobre o livro Os Axiomas de Zurique, de Max Gunther. Espero ter sido clara, objetiva, ajudando de alguma maneira no repasse do conhecimento adquirido através dessa leitura. Obrigada.